mas também você não pode fazer nada. É imutável. Mas não pode fugir disso. Agora, o que é interessante é que tudo visa o presente como o futuro. É o presente e o futuro. Então, passado, presente e futuro. Agora, essas personalidades, eu quero ver as que sejam mais impactantes, importantes. Eu quero chamar a atenção para isso, mas quero constituir um verbete com um nome do denominador. Entendeu agora? Lógico, você pensa que eu dou ponto sem nó? Que isso? Agora que está começando a cair a ficha. Eu já estou explicando tudo. Então nós temos que arranjar aí qual é o denominador. Tudo, até o berro do boi. Até o, aqui ó, o twinkle, aqui ó, é o negócio do twinkle, aqui ó, aquele negócio que faz assim em inglês. Entendeu? A insinuação. Aí no caso pode ser uma verpôncia. Mas depende do neologismo que for criado na ocasião. Vamos ver o que é que se passa. Agora, as coisas existem. Eu tenho que tirar agora, começar a tirar a minhoca do cimento que já foi cimentado em cima. Entendeu como é que é? Esse é que é o caminho. Então é outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. É o up-to-date. Atualizar. Agora, por exemplo, você vai perceber, Roberto, que a gente ainda não fez abordagem nisso que eu estou falando. Nesse assunto, por essa faceta, esse flanco da ideia, esse flanco da personalidade. Nós ainda não abordamos, ainda não foi feito o enfoque. Agora eu quero pôr o megafoco lá dentro, para a gente ter uma ideia. É assim que a coisa expande, a ideia, a pesquisa. A coisa mais difícil eu tenho. A coisa mais difícil eu tenho. Eu arranjo a ideia básica. O resto. Agora veja. A descoberta inicial da coisa também é fácil, você descobrir para iniciar. Agora o problema é depois manter isso. Manutenção depois. Por isso que a gente tem que estudar muito. Arranjar estrutura para fazer a manutenção. Entende? Você vai ver no tempo. Você está começando uma coisa totalmente virgem, inexplorada. 0 quilômetro, novíssima. Eu não tenho nada sobre isso. Eu estou só dando a ideia básica, para deslanchar. Peguei 3 e dei para você. Agora você vai enriquecer isso. Ali nós vamos colocar no liquidificador e ver o que sobrou. Tá. Você fala para ela, para mim, então. Você fala para ela. E você pede para juntar todos os laboratórios. O local, né, de cada um. CAE, assim, CAE. Isso. O ideal seria só aonde é, porque a gente já sabe. Né? Fala qual é o IC que a gente já sabe. Laboratório da TENEP, CAE. Às vezes vai ter mais de um laboratório, porque tem vários já estão repetidos. Mobilidade física tem em vários lugares. Agora, por exemplo, serenário, é só na AC, então tem pouco. Sim. É outra coisa. Você lembra? É outra coisa, não tem nada que ver. Aqui. Te prendemos. Nós vamos matar suas mãos com algema. Isso é uma coisa. Isso são expressões, de lexicografia. Isso não são minhas. Isso é dicionário. Eu escolhi 100 assim que eu achei mais originais, melhores para chamar a atenção. Agora, mão é uma das coisas, né? Eu tenho que trazer depois o pé. Eu já tenho o pé já encaminhado. Né? Tem que dar pé, né? Agora, outra coisa, o olho. O olho eu vou trazer primeiro uma coisa antes, que é o olho clínico. É mais sério. Hein? Visão, já tem. Tem que julgar com isso. Agora,
Olha, essa aqui sofre comigo todo dia. Se mais conversar, ele vai começar a sofrer também. É o jeito, é o jeito. Agora, ó, ela aqui, ó, eu tiro o chapéu. Impressionante, ó. Ela já está entrando, ela já está entrando no veio principal, que é a pérola negra. Entendeu? É a estrela da manhã. É aquela que irradia tudo. A ideia, entendeu? Você está começando a chegar na estrela da manhã. Isso é muito difícil. Agora, por exemplo, nós estamos começando aí com o Roberto. Isso é o início do princípio do começo dele. Se ele se firmar, a gente investe. Não é investir contra ele. É investir a favor, né? Ampliar o processo, para a visão dele aumentar, a cosmovisão. Isso que eu dei para ele vai fazer ele pensar, e ele gosta disso. Agora, tem muita coisa assim lá embaixo, mas eu, às vezes, eu tenho que fazer força para não desperdiçar o assunto. Entendeu? Não tem muita coisa, mas está chovendo molhado, não vai resolver, não. Isso aí que eu dei para ele, a gente não sabe para onde vai, eu não tenho a mínima ideia. Entendeu? São as nuances das personalidades complexas. Mas agora aqui tem uma relação, tem. Agora, de cara, eu sei como é que você vai fazer, porque eu já tenho experiência das coisas. Então, por exemplo, de cara seria as patológicas e as sadias, homeostáticas. De cara você pode dividir isso. As categorias já podem ser especificadas. Escuta, você está... Toda eleição eu peguei e dei. É isso que eu falei com eles, que eles quiserem passar. Passa antes, mas agora libera um a um. Mas eles têm que ter tudo antes. O espectador, aqui é o espectador que eles estão falando. Eles estão falando, o nome é espectador, pois é interespectador, interagir. Hein? Já falaram? Não, mas agora eu estou anotando aqui minhas coisas, que eu vou colocar isso tudo pouco a pouco aqui, ó, vou colocar isso tudo nos meus verbetes. Telespectador existe, agora tertuliano. Eu já vou falar aí hoje. Já peguei aqui, ó, Giga EV, a Mega Tática que a gente já usa, eles já estão começando a usar. Pode, não tem problema. Agora tocar isso aqui no... Nossa, mas tem gente que está eufórico. Ah, é? Ah, mandaram para mim, é de Portugal. Sei, mas não é isso. As pessoas estão falando uma para a outra, até de um continente para o outro. Não chegou nem para mim, não sei porque aquela menina de Portugal, a Lourdes, e o Alexandre, a Lourdes falando, estão super felizes que está assistindo Tertúlia agora. Ó, pode levar tudo. Ó. Oswaldo, aqui
Tem mais essa aqui. Ô, Oswaldo. Oswaldo. Eu vou começar a usar, quando for falar para fora, eu vou usar para os teletertulianos, tá certo? Já fiquei sabendo. Mão verde. Porque essa eu já uso muito nas questões entende? De verde, eu já usei muito. Tem várias mãos assim, né? Agora, por exemplo, aqui não tem mão leve, não tem? Mão leve. Mão na massa, a mamão na massa. Hein? Mão? Não tem outro pequeno também? Chão. A chão tem 4. Você tem razão. Estar na mão de alguém. O que tem? Mas aqui é dicionário. Eu vou dar para... Não, a Mi que estuda. Fala com ela depois. Ela que preenche. Ela está especialista nisso. Às vezes ela acerta tudo. Às vezes erra muito. Depende do assunto do dia, né? Você bate para mim? Minha gente, meu boa tarde. Hoje o nosso enfoque aqui é mão. E isso está dentro da manossomatologia. Ou seja, é você examinar o corpo humano, que é o soma, especificando o processo das mãos. As mãos são os instrumentos mais usados diretamente pela pessoa, na parte física, que é o processo no pensene do N, da energia. E o N da energia é onde funciona a vontade. Vocês têm que lembrar, é bom a gente esclarecer que o pensene é o PEN da ideia, mental somática. O SEM da emoção, do sentimento, que é do psicossoma. E o N, que é da energia, que na verdade é a atuação real do maior poder da pessoa, que é a energia, que é a vontade. Então a vontade atuando na energia. Então, tem gente que pensa que o N é secundário, não é. Às vezes ele é que é o mais importante de tudo, porque ele é que decide o destino, a destinação. Ele é que decide a materialização do processo. Então, a mão está nisso. Vocês estão começando a entender, né? Nós já trouxemos algumas coisas sobre esses dados, mas eu depois vou trazer o pé. Tem muita coisa para analisar no pé. Vocês têm que lembrar que o pé tem o pé Kundalini. O pé é a pré-Kundalini. O rapaz chegou para mim e falou assim, como é que esse negócio seu da pé Kundalini? Entendeu? Nunca mais ele esqueceu. Ele guardou. Agora, a mão é a extremidade do membro superior, articulada com o antebraço pelo punho e terminada pelos dedos. Parte homóloga ou similar dos animais em geral. Agora, a mão direita, a mão esquerda, o papel relevante das mãos, a tatilidade, que é a qualidade do tato, a sensibilidade tátil, a palpação, a habilidade manual, o manuscrito, a mão nas mãos,
a mão fraterna, a mão na roda, o ato das mãos dadas. Existe também a mão boba, né? A palma da mão. Agora, a expressão física, a linguagem manual, as duas mãos direitas, que é o ambidestrismo, as mãos limpas, as duas mãos esquerdas, que nós já falamos aqui, que é o ambílevo. Ambílevo ou ambilevismo é quando a pessoa ela não tem muitos reflexos positivos, nem numa mão nem na outra. Os alemães até falam, é aquela pessoa que nasceu com duas mãos esquerdas. Mãos esquerdas, que isso quer dizer aí, não é propriamente a pessoa canhota, não é isso. É a pessoa sem a habilidade de nenhuma mão. Entende? Então, ela não tem habilidade manual. Isso é um ambílevo. Nós já trouxemos o verbete sobre o ambílevo? Está na eleição? Então, a qualquer hora, se a gente começar a falar aqui, vocês vão acabar escolhendo. É sempre assim. Eu não quero influir nisso. Nada de boca de urna aqui. Agora, as mãos frias. E tem também as mãos leves, lá do nosso amigo. E tem a mão feminina, que é a mão também do pianista, que é a mão do artista. Isso aí também é importante. Agora, ó, de modo geral, o que eu li aqui foi alguma coisa da fatologia. Agora, vocês vão notar que tem 100 expressões idiomáticas da língua portuguesa, a maioria são expressões idiomáticas mesmo, das duas mãos e dos dois palmos chakras, que são chakras da palma da mão. E que nós colocamos aqui os mais comuns, alguns com alguma observação. E depois nós falamos, a mão é instrumento ímpar, dos mais empregados na vida intrafísica, por qualquer consim, promovendo a evolução consciencial. Por exemplo, o arco voltaico, ou a interprisão grupo kármica. Por exemplo, o gatilho. Você, leitor ou leitora, sabe usar as mãos de modo inteligente? Você cuida das próprias mãos? Por aí nós vamos ver que a situação é essa. Entende? A mão, portanto... Outra coisa, uma mão lava a outra, e as duas mãos às vezes podem sujar tudo. De modo que eu preciso de saber onde é que nós vamos com isso. Entende? Agora, eu quero dizer que esse verbete ainda precisa ser trabalhado. Ele só tem 22 logias e tem só 4 totais. Eu vou deixar para a turma aí da técnica para ampliar aí. As logias nós precisamos de arranjar 3. Depois nós vamos ver isso aí. O que está faltando? Pode Professor, falar. O senhor já comentou isso, mas eu gostaria de ouvir de novo. Nas dinâmicas, a gente faz muito de botar a mão aqui, como o senhor diz, para a fatologia e exteriorização das energias pelas mãos. Por que tem que ser a mão? Por que parece que a mão ela dá uma coisa psicológica que parece Mas não que é funciona isso, mais? não é só isso, não é mais sério. A mão é o primeiro elemento da pessoa, do ponto de vista físico, que ela começa a registrar as energias. Por exemplo, se você vai ver, chegou uma pessoa aqui, nunca ouviu falar de energia, então vai perguntar para você, como é que eu sei, como é a minha energia, ou as minhas energias, o fluxo da minha energia, como é que é o meu energossoma, como é que funciona? Você vai julgar a energia da pessoa e você vai perguntar para ela, o que você sente? A maioria das pessoas que são inexperientes, elas vão falar que sentiram alguma coisa na mão. Agora, por isso tem aquela técnica que você pede para a pessoa estender a mão e coloca um dedo, por exemplo, médio, contra o outro médio. E coloca a energia para a pessoa sentir. Se a sensibilidade dela não é apenas medíocre, ela vai sentir alguma coisa na ponta do dedo. Isso, ela tem que manter o espírito autocrítico. Ela não pode... Isso aí não pode induzir a pessoa. Isso não é hipnose. Então tem que ser estudado com calma. Entendeu? Agora, a mão é muito importante. Por exemplo, uma pessoa está aí, está preocupada com um monte de coisa. Você vira para ela e fala assim, ó, deixa de tolice. Rugas de atenção para você. Olha aí a mão. Rugas de atenção. De preocupação, de atenção e tudo mais. Rugas de preocupação para você. Olha a mão.
Quer dizer, nas pequenas coisas tudo funciona através da mão. Uma outra coisa, tem lá o meu colega, eu conheço, o Pedro Bloch, que escreveu As Mãos de Eurídice. Foi uma peça teatral que foi marcada no Brasil, até no exterior. As Mãos de Eurídice, que é um negócio sério, para mostrar o processo dramático só através das mãos. Foi o Pedro Bloch, aquele que estudou muita coisa sobre criança. Professor Valdo, mas olha só, na dinâmica, vamos dizer, duas juntas. Então, é um duo, você está entendendo? Uma dupla dentro do processo. E isso é muito mais comum no complementar do que a gente pensa. Agora, às vezes, a pessoa pensa que é alguém que está lá. Já houve casos, quando eu estava dando aula complementar, que a pessoa pensava que fosse a pessoa que estivesse lá que estava mexendo, mas não é. Porque às vezes as mãos aparecem junto das mãos do outro. Lá no máximo tem 4 mãos dentro do campo. A hora que você vê 6, 8, como é que é isso? Entendeu? Agora, essas mãos, geralmente, elas são mais claras e menores. E estão sempre em movimento. Por causa do processo estão tecendo o processo da energia. Agora, isso é antigo, né? No século XIX já existiam fenômenos que já referiam a esse processo da mão assim. Sr. Valdo, no item 32, Sim. onde tem em primeira mão, por que o senhor optou por criatividade ao invés de comunicologia? Mas é óbvio, vamos pensar só. Aqui, em primeira mão. Você quer, não tem que ser criatividade? É a coisa original, ou seja, a ideia é essa, é criatividade. Agora, eu também uso a palavra criativologia, que é o estudo da criatividade. Entendeu? Pega lá o microfone. Eu só posso atender quem esteja com o microfone na mão, tá certo? Eu estou falando microfone cada lado. Qual o motivo de você preferir usar um radical latino, no caso humano, ao invés do grego, que é mais usado, que é o quirosomatologia? O quiro não é mais usado, me perdoa. O povo não entende isso. Mano, sim. Mano a mano. Outra coisa, as línguas neolatinas, elas já popularizaram o mano. Entendeu? Agora, o quiro não. É quiroprática, quiromancia. Mas o povo até pergunta, o que é isso? A hora que você fala em quiro. Entendeu? Agora, tem as nossas amigas, igual a Kíria, que é a nossa amiga da televisão, isso é outra coisa. E escreve de outro jeito. Tá certo? Outra coisa, eu ia sugerir aqui na antonimologia acrescentar paramão. Paramão. Eu não falei em paramão aqui em algum lugar? É preciso de ver se tem. Mas olha, a gente pode pôr. Vamos colocar. Pois é. Já tem aqui, ó, paramão do psicossoma, tem aqui. Está na parapatologia, que essa é. Hein? Não, o que você está querendo colocar? Sugerindo colocar em antonimologia. Não, mas não é. Ela é sinônimo. Nós podemos pôr lá, ó. Vamos pôr no sinônimo, vocês estão de acordo? Sinônimo? Então vamos pôr lá, 4 paramão. Não, aqui, a possibilidade de erro é apenas 50%. É verdade. Essa é a possibilidade de acerto também. Né? Você está falando de manossomatologia, então é soma. Como é que pode colocar paramão na sinonimologia? Aí já é o estudo que vai dar dentro da consciência, que seria e o psicossoma. Então, por exemplo, aí seria a parte da paramão do psicossoma. O que é que eu chamo? A paramão do psicossoma. Lê lá, está no fim aí da parafatologia. Está perfeito. Entende? Agora, o que eu estou falando é o seguinte, manossomatologia. Isso envolve tudo. O processo é que pode partir daqui para lá ou de lá para cá. Agora, o problema todo são os processos veiculares da consciência, que é o holossoma. Isso tudo está dentro do holossoma.
desmaterializada, mas é mão. Aqui, o formato é de mão. Essas que aparecem lá sabe, no complementário, formato. Nós chamamos, é o seguinte, é humanoide. Esse aqui é o termo que eles usam. Entendeu? No caso aí seria uma mão humanoide. Outra coisa, mão, até um certo ponto, não é pata. É parente, mas não é a mesma coisa, tá certo? Tem gente aí que pode até pensar que tem pata. Entende? Mas não é bem. Vamos devagar com isso. Tá certo? Tem que clarear, né? O trinômio, você quis, o que você pode interpretar disso? Pé, mão, tem cérebro. Alguma interpretação? Perfeito. E outra coisa, quase sempre é o contrário que faz, mas muita gente usa o contrário. Por exemplo, uma consciência podofílica. É pé, mão, cérebro. O craque de futebol, já é a ele definição coloca em primeiro lugar o pé. Às vezes ele faz uma sujeirinha e põe a mão sem ninguém ver. Não, Agora, de vez em quando, ele faz um gol com a cabeçada. Olha o cérebro. A sequência está lógica, mas eu estou dizendo... Disso não está lógica. Ela é o contrário, de propósito. Mas o que eu queria a saber questão é o se seguinte, disso... primeiro é o cérebro, depois é que é a parte do cerebelo que vai mexer no pé e na mão. Está na ordem inversa, mas... É a ordem inversa. Mas disso se pode tirar alguma coisa ou simplesmente você quis dizer cérebro? Não, o que eu estou falando é que isso aí é a base de tudo que nós fazemos. O que você acha? É o trinômio pé, mão, cérebro. Agora não sou eu, esse trinômio foi eu que criei, não. Isso existe. Muita gente já fala disso. Para saber o que dá para interpretar. Pé, mão, cérebro. Agora, na fatologia, a última linha, quando se põe as mãos frias, será dessomática isso? Não, não é só dessomática. As mãos frias mostram que a pessoa tem algum problema do simpático e do parasimpático. E quase sempre isso indica um processo neurológico ou do sistema nervoso ou um problema de desenvolvimento do parapsiquismo. Uma pessoa vem, ela vai cumprimentar você e a mão está gelada de cadáver, isso mostra que ela está com alguma emoção ali no local. Ou já veio com aquilo ou arranjou na hora. Agora, o que se passa? Isso mostra que ela não domina bem o neurovegetativo. Simpático para simpático. Outra coisa, uma pessoa vem, eu estou trabalhando com energia, e ela vem falar comigo, eu garanto, a gente pode fazer até uma experiência disso. Mais de 51% todo mundo vem com mão fria. Esfria ali. Na hora, mesmo contra a vontade. Porque o problema não é só emocional, por causa da energia do campo. Uma outra coisa séria. É muito aborrecido a pessoa que vai cumprimentar uma moça, por exemplo, um jovem, que está cheio de vida, e vai cumprimentar e a mão dele está fria. Então, ele começa a fazer isso, que é muito ruim. Aí, a moça vira para ele assim, mão fria, mão gelada, coração quente. É a saída. Isso aí é da Belle Époque, que eles criaram a saída. Mas tudo é conversa, essa história. É o cara que está excitado, porque viu a moça, aquela coisa toda, esfria na hora. Entendeu? E outra coisa, às vezes até treme aqui, as pernas estão tremendo. Agora, o processo de... Observa bem, se você pedir para essa pessoa fazer um quarto, ele cai na hora. Quer dizer, ficar em pé com a perna só, ele cai. O processo de ectoplasmia também pode esfriar, né? Não, isso tudo que eu estou falando é baseado na ectoplasmia por causa do campo. Por exemplo, é muito fácil ver no ECP2 isso. A pessoa que for para o campo, a tendência dela vai ser esfriar as mãos. E outra coisa, se, por exemplo, na dinâmica lá, deve acontecer muito isso, como o Acil dá lá os cursos. Agora, outra coisa séria, quando aquilo avança mais, não fica só nas mãos, os pés também gelam. É que o pé está dentro o pé frio, é o pé frio. Entendeu? Existe isso. Não, depois, no fim, aí esfria tudo, porque a ectoplasmia. Não, tira o ar-condicionado e a gente esfria tudo sem ar-condicionado. Eu fiz essa experiência não sei quantas vezes no centro da consciência contínua. Pois é. Não é isso. Você não sabe do ECP2 que a gente ia tirar a fotografia, estava um calor danado. Aí eu falei assim, não, vocês querendo vamos esfriar isso aqui, debaixo do sol. Começamos a jogar energia. Daí a pouco o povo, não, para, chega.
E estava a turma toda reunida para tirar foto. É no ECP2 que aquilo foi depois, já no fim, muita gente já estava limpinha, enxaguadinha, estava melhor, entendeu como é que é? Mas fala, Natália. Professor, na página 29, o megapensenologia, o tema, mãos não pensenizam. Mãos não pensenizam. Pensenizam. Mãos não pensenizam. Tá certo? O que você acha? Você entendeu ou não? Eu entendo, As só que mãos não pensam por elas. É o seu cérebro que pensa. As mãos são sempre dependentes. Não existe mão independente. Isso é muito importante pensar aqui. Então, por exemplo, você deu um tabefe em alguém, a culpa é sua, é do seu cérebro. Não é minha mão. Não vai dar. Ô, minha mão, fica aí, como é que você faz uma coisa dessa? Eu vou dar um beliscão aqui, ó, em você. A culpa é minha, não é da mão. A mão, coitada, não tem nada a ver com isso. Você entendeu aí? Entendi. Mãos não pensenizam. E outra coisa, na página 31, no item 48, Kaiser, mão do Kaiser. Mão de Kaiser. Isso você tem que ver em dicionário e ver o que é. Já vi. É aqueles que eu mando para o dicionário. Não, mas é uma massa como leve, uma coisa assim. Isso. E o que é que faz com ela? Está falando lá? A mão que leva, que cai as coisas, por Tem exemplo. uma opção de coisa. Isso, daí também foi. Tá vendo? Já valeu a tertúlia. Alguém já aprendeu alguma coisa aqui hoje. Por isso que eu perguntei o que é. Você sabe, essas coisas eu não costumo expor. Para isso, a gente tem que fazer você se acostumar a consultar dicionário, né? Então é o jeito. Mas, ó, já valeu. É isso aí. Já vali, não é isso? Vamos em frente. Professor, Valeu, como diz aqui. a questão da continência, do aceno, a continência, Certo. como é que... Não, o pior é o aceno do político. Aqui, ó. E a distância lá. Aqui, ó. Esse aqui é. Esse é o clássico. Isso aí é o histrionismo de Hollywood, né? É a técnica teatral da Bárbara Leodora. Entendeu? Você não encaixaria aí no... Não, mas tem um vale a monte. pena, né? Gente, Sim. a gente pode fazer um dicionário, sua mão, já existe essas coisas. Agora... Eu tenho que colocar aqui o essencial. Aí, eu já teve um, ó, que não sabia o que era. Na interdisciplinologia, Uns. não valeria a pena colocar a etologia na interdisciplinologia? De quê? A etologia na O quê? interdisciplinologia, valeria a pena colocar? Quantos tem aí? Eu preciso de Tem ver 12, quantos. tem 12. Então, já tem muita coisa, né? Tá bom. A média geralmente é 10. Você colocou a gestualística, né? Agora, ó, a gestualística envolve Que isso entra tudo. aí, tá. Uma outra coisa, vocês têm que lembrar a linguagem também dos A mímica. sinais. Ah, tá. Você sabe que nós temos dezenas de dicionários de linguagem de sinais lá embaixo, né? Dicionário sobre o assunto. Cada lugar tem, as coisas têm algumas variações. E a mão, então, é muito importante. Eu, por exemplo, eu uso muito por causa da banana technique, né? A gente usa a mão com o braço. Aqui é uma coisa. Agora, é o jeito. Outra coisa é essa aqui. Não é isso? Alveda Vitória, que também é o amor. Paz e amor. Não, e flower. Eles também falaram sobre flower, né? Amor. A turma de Tijuana. 1960, ainda vai fumaça, Tijuana, Woodstock. Tá certo? Professor Valdo, Isso aí eu vi, porque eu fiz pesquisa em certos lugares, né? Eu vi de perto. Sim. aqui, na pesquisas, a 13ª, com a palma da mão. 13ª. Isso. Com a palma da Com mão. a palma Sim. da mão. Já existe ou seria uma... Ficou faltando o seria como a palma da mão? Não. Como conhecer com a palma Você da não mão? come com a palma da mão. Aqui nós estamos falando com a palma da mão.
tem nada de comer aqui, não. Com a palma da mão. Eu vou lhe dar com a palma da mão. Entende? Alguma coisa. Sim, sim. Isso é expressão, isso é expressão. Tá. Não tem o mesmo sentido daquela expressão de conhecer como a palma da mão. Agora, coma com a palma da mão já é outra coisa, né? Isso é coisa, eu não sei quem. Você já não é mais assim, né? Pois é. Não, era assim, a época lá do Asterix, né? O Asterix dá come com a mão, não é isso? Que é os gauleses antigos. Pois é, come com a mão. Isso é importante. Outra coisa, a monarquia comia com a mão. Muitas monarquias, muitos reis, etc., tudo na base da mão. Né? Agora, hoje você já está um pouquinho diferente. Sim. Consciência livre tem mão ainda? Não. Não tem forma? Ela não tem corpo. Não tem. Ela é assomática. Ah, tá. Quer dizer, ela pode ser até um soma, mas não do jeito que corresponde àquilo que nós conhecemos. Mas... Tem que lembrar que já entrou num nível que a forma, a chamada morfologia, já se alterou. A gente não entende. Isso é a mateologia, né? É um processo mateológico. Se ela quiser, ela plasma uma mão? Eu penso que ela tem, mas ela não vai perder tempo com isso, né? Tá. É igualzinho isso aí é muita regressão. É igualzinho vocês que vão começar, por exemplo, a rastejar. Alguém aqui, por exemplo, alguém quer vir a tertúlia amanhã rastejando? É muita regressão. Isso aí já não precisa, né? Eu acho que nós já superamos isso. A mão aí funciona no rastejamento. A psicometria é facilitada pela mão ou não necessariamente? Quando você falava que chegava Não, a psicometria depende do sensitivo. Mas quase sempre funciona devido aos palmos chakra. Porque se você vai pegar uma coisa pequena ou qualquer coisa, a mão é que é o instrumento que chega primeiro. É a escuca na questão do corpo e na questão do sensitivo. Então, a mão é o que ele está acostumado a mexer com tudo com ele. É tanto que no interior de Minas, há muitas décadas, ele fala, não, eu só vejo com as mãos. Porque qualquer coisa a pessoa pegar. Não é para pegar, porque já tem até um aviso para não pegar, porque senão deforma. Não toque, não toque. Quando você... Don't touch. Quando você conta assim, que você ia nas livrarias e você jogava energia, você jogava com a mão? Não, eu jogo mais perto, com a mão. Com a mão. Com a mão. Então, você joga perto. Às vezes as lombadas do livro estão tudo aí. Você vai passando assim. Agora, isso é o que faz na psicometria. Mas a psicometria, às vezes, não precisa. Se você não conhece o ambiente, você acabou de chegar lá, dentro daquela psicosfera, no caso aí o holopensene, você chega e dá uma volta no lugar. Aquilo, então, sintoniza o caso. É o que aconteceu comigo na Califórnia, lá na tal casa lá da artista, que eu fui dar o curso lá de 3 dias. Então, o primeiro dia, como tinha muita gente, ela pegou, lá a mansão dela, e falou, essa sala aqui que nós vamos arranjar para você. Agora, a sala e toda a mansão tinha obras de arte, tudo quanto é gente, escultura, pintura, você está entendendo? Coisas na parede, até o material que tinha parede pintada era feito com um processo de arte deles. Então eu cheguei e falei assim, olha, eu estou de acordo, é muito bonito seu material, mas você podia tirar 2 coisas que tem aqui. São 2 vasos. É aquele vaso lá e esse vaso aqui. Aí eles foram olhar os vasos, os 2 eram irmãos, mas não eram gêmeos, eles não eram idênticos, tinha diferença. Mas a base, a essência, a estrutura de tudo era a mesma coisa. Aquilo eles tinham pego, quando houve um terremoto, morreu muita gente, eles pegaram os restos das obras de arte e fizeram os vasos. Agora, eu cheguei e comecei a ouvir o povo gritando, entende? De dor, de desespero. Eu falei assim, eu estou sentindo um negócio de desespero. Aí deu aquele bafafá, a senhora, a dona da casa, chamou o marido para eles verem o que era, e aí revelaram que não, nós estávamos lá, o problema foi esse, o processo foi o terremoto, a gente viu, agora como tinha uma porção de pedaço antigo de obra de arte,
Que é o processo de arqueologia. Mas né? aí fizeram o quê com os vasos? Fizeram os vasos, eles emendaram aquilo e fizeram. Não, mas aí depois que tiraram de lá, destruíram, venderam, porque é bagulho energético. Não é bagulho, para eles é obra de arte, presta atenção. Mas eles iam continuar não com tinha aquilo? ideia nenhuma disso. Mas eles continuaram. Por isso que criou o problema. Ela chamou até o marido e foram ver. Eu falei assim, ó, enquanto eu estiver aqui, eu não desejaria que esses vasos permanecessem aqui. Vocês têm uma edícula, alguma coisa no quintal? Leva isso para lá. Depois que eu for embora, vocês trazem, fazem o que quiserem. Aí eu fui explicar para elas o que era bagulho energético, a pessoa não sabia. Se não me engano, o Kevin esteve lá comigo nesse dia. Da turma aqui, ó, é o Kevin que estava lá comigo. É uma artista, ela fez até um quadro meu, tudo espontâneo de noite. Ela pintou as coisas todas. Os quadros dela tinham até muito valor na Califórnia, na época. Isso aí eu estou falando é décadas de 60, 70. Entende? Mas, professor Walter, você não precisaria chegar na livraria e jogar energia com a mão. Por que você faz isso? Não, às vezes é preciso, sim. Eu não dou conta, eu não tenho fôlego. Menos. Não estou com essa bola toda, não. O problema todo é o seguinte, tem um negócio muito sério nisso. Vocês já viram livraria, como é que são? Algumas? E as que eu ia, as maiores que existem? É livraria que tem 6, igual aquela lá de Londres, ou a outra lá de New York, entende? Vários andares, tudo cheio de livro. E você chega, às vezes, está empilhado os livros, tem aquelas montas e monturos de livro de todo jeito. Você tem que... Não é tudo bonitinho, certinho. Mas aí você joga energia com a mão, e depois? Eu jogo, mas agora tem uma coisa que me ajuda. Eu geralmente procuro nos lugares certos. Então, por exemplo, eu vou ver o que tem sobre parapsicologia. Agora, americana, às vezes, desses livros antigos, por exemplo, se é uma livraria, uma mega store de used books, livros usados, eu vou na parte occult, que é o ocultismo antigo, é onde eles põem, às vezes, parapsicologia, até pouco tempo. Então, nesse você vai andando, você vai vendo. Se chama a atenção, você sente na hora. Agora, de vez em quando, essas coisas todas fazem evocações. Né? Você precisa estar preparado para o que deve vir. Agora, já teve livro que eu tinha em casa, mas eu notei que eu estava fazendo evocação, eu comprei o livro só para fazer a investigação de detetive. É aquilo que o Davi Nash chamava o detetive do além, que é o psicômetro. Entende como é que é? Aquele que vai pesquisar quem é que já morreu, o que aconteceu. Que é isso. Até um certo ponto é isso. Detetive do além. Esse aqui era o nome que eles usavam. Estuda, esse Davi Nash era um grande repórter do Cruzeiro, até mal afamado, tal, a biografia dele até tem muita coisa contra e tal. E ele, eu conheci. E ele até escreveu umas coisas contra a gente, na época que teve aí uma tempestade publicitária que lançaram em cima da gente. Olha, tem um negócio sério, preciso que vocês lerem. Né? Ele morava lá, na parte mais do norte, naquela rua lá, com aqueles negócios todos. Eles contam muita coisa dele. Preciso de ver. Tem biografia dele, tem coisa registrada. Olha na internet que é capaz de vocês saberem. Agora, ele era mal visto, uma opção de coisa, que ele exagerava. Ele abusou do Chico Xavier, falou uma opção de coisa que não era verdade lá, e outra coisa. Ele e o Jean-Guy Manzon, que foi um dos maiores fotógrafos, fizeram uma reportagem do Chico, foi aí que o Chico ficou mais conhecido ainda, mas era contra ele. Agora, sobre o meu caso, ele nem citou meu nome, só fez um epíteto. Entende? Para fazer também isso. Agora, essa evocação é por quê? É por causa do holopensene do livro? É porque tem consciência com o livro? É o quê? Não, e aí é vivência. Alguém que vivenciou alguma coisa ficou lá registrado. A energia está lá. É a energia gravitante do livro. Agora, uma coisa. Se a gente fixar e você ficar um pouco descoincidente dentro do processo da assimilação simpática, que até um certo ponto é o acoplamentário, você faz o acoplamentário, entende? O acoplamento com aquele objeto, que é o livro. E junta com aqueles livros todos. Você, daí a pouco, você pode olhar também e ver aquele que é mais refulgente. Os livros estão vários aí, você vê que um é diferente do outro. Eu já fiz isso até com um disco, sabe?
na discoteca. Você pode ver isso também. Então a energia, ela é capaz de classificar, identificar, localizar e, vamos dizer assim, tipo pontual certas coisas, devido à origem das energias que estão ali naquele objeto. Isso não tem jeito, é sempre assim. Quem é que tem aí o microfone? Valdo, você falou a respeito da mão fria, ectoplasma e processo neurovegetativo da pessoa, né? Parasimpático. Mas e a mão sempre quente, fervente e a ectoplasmia? Que relação tem? Não, porque o ectoplasma, até um certo ponto, ele não tem nada que ver com temperatura. Temperatura é um processo sanguíneo, é do sangue, a circulação que mantém. Quem sustenta a temperatura do corpo, na base mesmo, é a circulação. Então é o sistema circulatório, sanguíneo da história. Agora, o ectoplasma é aquilo que eu falo. Você quer que esfrie ou quer que esquenta? Aí é um problema da energia com a ectoplasmia. É a hora que você mexe no processo todo, a partir da gente com as outras pessoas que estão no lugar. Então você abaixa, faz o que quiser. Mas existe uma Agora, a pior coisa, né? que tem que gasta mais energia não é com a pessoa, não. É com o objeto. Então, por exemplo, você pegar um ferro e esfriar, não é fácil. Aí a pessoa vai pegar e está frio. Porque aí tem que ter um processo da frialdade, quer dizer, abaixar a temperatura do ambiente. Aí exige mais. Na pessoa, não. Você pode ir direto no processo dela, mexe na circulação com a opção de coisa, aquilo vai no neurovegetativo, vem o cerebelo, desencadeia o processo simpático, parasimpático. O problema vem na parte terminal, que são os membros, esfria a mão da pessoa. Outra coisa, tem um jeito de esquentar, né? Você já viu fazendo, eu faço assim. E eu vou mexendo, cada processo ectoplasma. E a pessoa, daí a pouco, não, para que eu não estou. Entendeu? E se esquenta na hora. Quer dizer que só uma questão de temperamento pessoal, de fisiologia não, da mão. É um processo de domínio do problema da ectoplasmia. Mas tudo é bobagem. Tudo é aparência. É secundário, é moldura. O problema é o domínio da ectoplasmia. Entendi. Agora, isso tudo aqui é manobra, é o histrionismo, é a apresentação. Até um certo ponto é o espetáculo, é o show. E quando é espontâneo? Você entra no trabalho parapsíquico de assistência e a mão ferve, fica vermelha e fica assim o tempo inteiro. Isso é por causa da ectoplasmia que estão usando de você. Aí se de ver como é que está a sua preparação para aquele trabalho. Se você está preparado ou não. Se a coisa passou do normal, é porque não houve preparação anterior. Então a pessoa não está preparada para aquilo, ela foi pega de surpresa. E quando isso se esfriou tudo, se esquentou demais, tem alguma coisa errada. Mas agora, veja, não é errado de fazer mal nem nada, porque a pessoa está em desenvolvimento. É igualzinho, por exemplo, a pessoa que tem uma extrasístole. Isso é normal dentro do processo de desenvolvimento do processo parapsíquico. Não quer dizer que a pessoa esteja doente. Aí, nesse caso, é uma extrasístole que a medicina não registra, a cardiologia não registra. A cardiologia registra dois tipos fundamentais de extrasístole. Uma que é fisiológica, que é da função, que o coração, às vezes, o processo dos batimentos entram no ritmo correto. Então, ele, às vezes, precisa de compensar aquilo. E outra é quando a pessoa é um processo patológico. Então, é a cardiopatia. Agora, por exemplo, essa que eu estou falando é diferente. Ela é uma extrasístole, no caso, pelo sensitivo. Então, o processo parapsíquico. A medicina não registra. E quando a hipertermia acontece, por exemplo, com o sensitivo? Há sensitivos que têm essa hipertermia. Todo mundo tem, altos e baixos. Isso aí faz parte do caso neurovegetativo. É o processo sanguíneo. Não tem jeito. Mas igual assim, Padre Pio e outros que chegavam naquela, praticamente uma combustão. O que é aquilo? Não, aquilo é porque já tem guia cego, o processo todo e outra coisa. Ele se empolga, ele não fez pesquisa por ele não sabia de nada, ele se envolve com aquilo. E outra coisa, há uma passividade excessiva, ele se entrega, entendeu? Heteronomia. Até um certo ponto é até uma mania também, né? Tem uma opção de nome nisso aí. Professor, o senhor comentou da questão do senhor usar a mão lá na livraria, né? As mãos, elas funcionam como intensificador de percepção ou de emanação? Ou ela é... Não. Aí é o processo da psicometria.
ela funciona como assimiladoras. Você vai saber como é que é. É igualzinho a assimilação que a gente fala. Você faz assimilação ou desassimilação. Eu assimilo para sentir o que está ali. Entendeu? Então, algumas vezes colocar a mão no ombro de alguém também faz com que você perceba mais a pessoa. Não, o povo, isso aí é folclore, né? Internacional. Encosta no ombro dele. ou outro folclore. Dá um abraço e aperta seu peito no peito da pessoa. Isso é Kajuchaka. Seria para acoplamento dentro do caso. Kajuchaka. É o processo de energia. Isso, psicologicamente, às vezes dá muita força, né? Para os carentes. Com relação, eu vi um vídeo que falava que o que nos diferencia do animal seria o telencéfalo avançado e o polegar opositor. Nesse caso, o poder do manuseio. Isso é do ponto de vista da manipulação das coisas, ou seja, dos reflexos. Isso é psicoticidade, é processo de bicho. Porque e é furado, é de bicho isso aí. Já está superado. Então já está ultrapassado. Sim. Agora, tudo isso é ultrapassado porque é de bicho. Por causa do é o processo da psicoticidade. Entendeu? Psicoticidade. O problema é esse. Não, eu queria perguntar na questão da energia. Às vezes acontece de um lado ficar mais gelado que o outro. Isso é o quê? Despreparo do outro? É porque a tendência mais de um lado? Porque tudo tem uma bilateralidade das coisas, a maioria dos processos. E o problema dos chakras são diferentes porque existem 2 chakras que são mais para a esquerda. Isso tudo funciona. Depende do que é. Agora, outra coisa. As pessoas, elas têm tendência de fazer manifestação ou de um lado ou do outro. Por exemplo, uma pessoa que é destra, ela geralmente ataca com a direita e se defende pela esquerda. Uma pessoa que é canhota, é o contrário. Sim. Ela ataca pela esquerda e se defende pela direita. Entende? Então, isso varia. E outra coisa, as pessoas às vezes, tem pessoa que movimenta tanto a mão direita quando ela é destra, que o braço direito é maior do que o esquerdo. Às vezes você sabe, aquilo que a pessoa trabalha, você sabe por causa dessa diferença. Na parasemiologia, num consultório, por exemplo, você vê a pessoa que chega, você olha e vê, não, o braço ali é diferente, tem alguma coisa, precisa saber por quê. Entendeu? Essas coisas existem. Então a pessoa fica semi-maneta, entendeu? Ou como diz um cara lá em Goiás, braceta. Entendeu? Por exemplo, no processo de sterilização de energia, se tem mais facilidade com um lado, vale a pena insistir para o outro também acompanhar? Ou... Aí depende do nível e o que a pessoa deseja com isso. Ela quer fazer o quê? Qual é o objetivo dela? Às vezes é bom equalizar tudo. A pessoa dominar tudo. Sempre levar para o atacadismo, nunca ficar no varejo. É igualzinho, por exemplo, na especialidade, sempre levar para o generalismo, não ficar só no especialismo. Na questão do estudo, sempre levar para a autodidaxia, não ficar só na educação formal. Entende? Olha só a ampliação. A mesma coisa, nada de ficar na vendinha, no empório. O melhor é pegar um macro. Tudo grande. Está entendendo? A tendência é essa, por causa do processo evolutivo. Entende? Entendi. Por exemplo, se alguém quisesse, alguém como companhia, eu ia receitar um serenão para todo mundo. Eu jamais ia pegar, por exemplo, eu mesmo, para ser o amparador da pessoa. Sempre é bom pôr nas cabeceiras, no máximo. O top, se possível. Aí é que a pessoa tem que ver. Agora, a gente pensando assim, você leva então para o atacadismo. Isso é a técnica do atacadismo na Conscienciologia. Isso ajuda demais. Ajuda muito. Amplia tudo. Valdo, na afatologia terceira linha, a mão fraterna, como se pode analisar no sentido mais profundo, até de assistência? Isso aí é bem amplo, isso, né? Mas a mão fraterna é fácil de você, se você quer identificar, é fácil. É só você testar as energias da pessoa. Uma mão fraterna, pela energia, o palmo chakra vai mostrar como é que funciona. Isso é muito sério. A pessoa não sabe nada de energia, mas ela é fraterna, ajuda tudo. Você chega lá e testa a mão dela e você vai sentir o processo. Por causa do terminal, o terminal da assistência. Ela transmite energia. Não, você vai ver que aquilo está positivo.
Entendeu? Você sente o equilíbrio do processo terminal. E essas coisas tem. Você sabe que você pode colocar energia, aquelas experiências que eu fazia muito no início lá do Instituto, tudo isso para mostrar, até no exterior, que a gente pegava e começava a mexer na energia da pessoa através do halo, o dedão do pé. Ó, tira o sapato e a meia aí, me dá seu pé, põe aqui na mesa. Aí eu ia julgar a energia no dedão dele para saber o que acontecia. Essa é uma das técnicas que tem. Para fazer a abordagem por outro ângulo, outro flanco. Mas ali só entra a extremidade da mão ou você faz junta uma assimilação? Não, a gente entra primeiro ali e faz o processo de circuito, pouco a pouco. Por exemplo, aquele processo que eu pego e jogo energia assim, ó, olha só. Isso é o raio laser. É o que a turma fala. Agora, ó, isso às vezes a pessoa vê que é diferente, porque está pontual. Vai direitinho aonde precisa. Agora, por exemplo, o raio laser serve para mostrar só, porque se uma pessoa, por exemplo, está com algum processo no local e você precisa de funcionar, você vai colocar tudo que você tem. Não é só as mãos, mas tudo que você pensa no processo que vai. O problema todo é o poder da vontade e a intenção que está ali. Agora, se você puder fixar o local direitinho, você ter a visualização daquilo, a visualização vai ajudar o problema da transmissão da energia. Entende? Agora, esse raio laser, eu posso jogar a distância e o povo vai sentir. Isso quer ver uma coisa? Ó, olha só. Alguém sentiu? Aí. Outra coisa, vocês viram a rapidez disso? São alguns segundos só em cada lugar. Por quê? Agora, ó, a energia, ela não tem tempo nem espaço. E ela é permanente, porque a energia é imanente. Ela é permanente. Ela é imanente. Agora, outra coisa. O que as pessoas precisam é ter desenvolvimento disso. Se ela não tem, ela tem que extrair, eliminar todos os processos de dúvida. E isso só se faz ela vivenciando o problema. A primeira dúvida que a pessoa tem, fala assim, não, isso aí é heterossugestão. Está me sugerindo. Isso é hipnose. Então ela tem que fazer por ela, pouco a pouco, e ela participar das coisas. Aqui, por exemplo, conosco, não tem mais isso, que o povo já sabe, já fizeram muita experiência e tal. E outra coisa, trabalhar com vocês é mais fácil. Trabalhar com a pessoa que é chucra, caloura, novata, que está começando agora, é muito mais difícil. Agora, o processo todo é a autocrítica. Tem que manter a autocrítica para a pessoa fazer aquilo que na projeciologia chama lá, projeciografia, que é o registro do processo. Se não registrar, a pessoa não evolui com isso. Agora, você vai pegar, por exemplo, um tenepsista, uma reunião de tenepsista, é muito mais fácil mexer com energia. Entende? Por exemplo, dessas raças todas que tem aqui em Foz, dessas 74 etnias que tem aqui, a mais fácil que tem são os chineses. Que eles trabalham mais, entendem mais disso. Mesmo do ponto de vista assim, até instintivo. Mas geralmente é mais fácil mexer com energia com o chinês. Mas esse processo de energia com a mão seria um processo mais de muleta. De muleta, mas isso é o que eu estou falando. Daqui 1000 anos... Pode ser daqui 1 milênio, pode ser que essas coisas vão já ter desaparecido. Mas até lá não vamos precisar disso. É facilitador do processo. É. Por causa da psicologia, né? O hábito, o folclore, usos, costumes. Não tem jeito. As pessoas são assim. Como é que faz? Agora, eu quero dizer aí para as pessoas, e quero responder aqui 2 perguntas que fizeram, que são aqueles que eu estou chamando aí, o teletertuliano. São aqueles que não estão aqui, que estão à distância. Então, esses é que são aí do online. E eu quero dizer que já estão falando no Giga, EV e na Mega Tardes que a gente fala aqui. Nós estamos recebendo uma série de e-mails, eles estão falando isso. Agora, eu não vou falar, as respostas que eu vou dar, eu não vou pôr o nome da pessoa, para não expô-la publicamente, porque nós estamos com muita gente vendo essas coisas. Eu não sei como é que é isso. Mas eu vou sugerir sempre dar as ideias
e a pessoa vai se identificar. Eu vou falar aqui para uma senhora que é uma fisioterapeuta. E ela quer saber o que ela faz devido ao problema dela trabalhar com pessoas que às vezes estão já tipo UTI e outras coisas mais. Então a primeira coisa é o seguinte: jamais diminua o fornecimento de oxigênio para a pessoa. Não trabalhe nada que possa ser eutanásia ou você facilitar a dessoma da pessoa. Fica firme. Procure agir com toda a cosmoética, com as suas energias também. A hora que o paciente estiver dormindo, chega perto dele e não faça gesto nenhum, nem precisa pôr a mão. Só pense em fazer assimilação e exteriorizar a energia em cima dele, para ajudá-lo. A sua energia, às vezes, vai valer mais que todos os aparelhos da UTI e tudo que você está fazendo da fisioterapia. Eu não sei se está bem claro, mas isso é que é o ideal. E o mais, fique tranquila com você mesmo para que os amparadores possam ter ambiente de ajudar, fazer aquilo que nós chamamos amparo de função, ajudar o desempenho da sua função junto com você. Uma outra coisa também, está uma pessoa aqui que está perguntando se uma pessoa pode dessomar e nascer meia hora depois. Não, isso é tolice. Tem uma porção de bobagem, de folclore, de mito sobre esse assunto. Uma pessoa para ressomar precisa de muito tempo. E no mínimo quase sempre é 7 meses quando é prematuro, é 8 e tanto, 9 quando é normal, por causa da gestação. E outra coisa também, nada desse negócio dela sair de um corpo e pegar outro. Isso não é assim. A fisiologia exige tempo, assimilação, uma série de processos biológicos e parabiológicos. De modo que vamos entender. Uma pessoa dessoma, para ela ressomar, existe uma série de protocolos, de cerimônia, uma opção de coisa que ela tem que entrar para ela poder voltar aqui de novo. E mesmo assim, às vezes é preciso ver o processo da meritocracia, que não é fácil. Esse é o motivo que tem tanto assédio interconsciencial. E às vezes tem assédio até da pessoa que vai renascer. Porque às vezes tinha 3 que estavam ali fazendo uma competição para ver quem é que ia nascer. Aquele que nasce, às vezes, não tem um ambiente ali preparado, nem da mãe, nem do pai, nem dele. O ambiente, então, está, vamos dizer, mais frágil. Essas consciências já vêm, no período da gestação, já fazendo assédio. Isso tudo existe, a gente acompanha e vê e participa dessas coisas para ver se melhora. De modo que eu acho que por aí já está mais ou menos claro o que a gente quer dizer. Dessomar é fácil e dessomar é difícil. A gente tem que estudar tudo isso e ver como é que é. Ressomar é fácil, ressomar é difícil. Tudo depende lá, do processo da escala evolutiva das consciências. Quanto mais lúcida seja a consciência, mais lúcidos e melhores serão os choques biológicos e parabiológicos do renascimento e também do falecimento. Depende da pessoa, por causa do choque que ela recebe. Para uma pessoa que está habituada, por exemplo, com o processo de energia, o processo da dessoma não é problemático. E outra coisa, na próxima vida também não vai ser tão problemático ela ressomar. Ela já está mais preparada com o processo, está mais autoconsciente. O problema nosso todo é de discernimento, é ter lucidez. O processo todo é lucidez. Quanto mais lucidez, autoconsciência a gente tem das realidades, dos fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos, melhor para todo mundo. Eu acho que por aí a gente está mais ou menos claro, dentro daquilo que nós estamos aqui. Eu estou respondendo para os teletertulianos que estão começando a... Muita gente está mandando, nós queremos agradecer todos que estão mandando aí as suas mensagens e querendo dizer que estamos aqui para responder as perguntas que vão ser feitas cada vez mais numa triagem. Hoje mesmo já foram recebidas dezenas aqui de pedidos. Eu estou falando as 2 que foram selecionadas para a gente responder. Nós sempre vamos tentar responder aqui aquilo que se perguntar, mesmo à distância. Como a gente sempre fez. Eu quero dizer para aqueles que estão vendo aí, os teletertulianos, o seguinte. Eu já dei muito desses cursos que equivale a isso que estão fazendo aqui. Antigamente o nome era Curso das Respostas.
Agora nós estamos com a tertúlia porque é mais aberto e também a internet com os aparelhos e tudo isso evoluiu muito, aperfeiçoou. A gente já pode usar e ficar online do jeito que as coisas estão aí. E a tendência nossa é ampliar esse processo para haver uma participação maior da plateia, do público, da assistência da turma. Vamos procurar dar assistência para assistência, ver se entendem, tá certo? Esse é o caminho. Agora, quem é que está com o microfone? Professor, aqui, pode falar. Na fatologia, penúltima linha, ambidestrismo, né? Sim. Eu queria a pergunta é o seguinte, do ponto de vista da parafisiologia, como o senhor explicaria o ambidestrismo? O ambidestrismo é a hora que a pessoa ela já tem mais jogo de cintura para mexer, inclusive com os dois hemisférios cerebrais. Agora, porque tudo você sabe, nós temos uma linha média, mas tem muitos órgãos e vísceras e sistemas que são duplos. Uma pessoa que tem mais jogo, ela é mais traquejada, já teve mais vida sobre o processo da psicomotricidade, por exemplo, o cerebelo já domina mais o problema da movimentação, a tendência dela é melhorar isso. Então, por exemplo, são pessoas também que às vezes elas progridem ou se desenvolvem do ponto de vista parapsíquico com mais facilidade. Então, por exemplo, eu fazia cirurgia com ambas as mãos, mas eu sou mais destro. Mas eu posso ser ambidestro quando eu quero. Eu sou capaz de desenhar, de escrever com a mão esquerda também. Entende? Agora, isso é um processo também de treinamento. Qualquer um pode chegar nisso através de treino. Mas entende? Aquele que já nasce, a criança que já ao pegar já nasce, no lápis pode devido ao problema como, mesmo, neurológico no meu caso, eu já avançado. As duas desde Pois da alfabetização. É neurológico e avançado. Isso aí mostra o jogo de cintura. A pessoa ela tem um gabarito maior que a média. Ela não está tão fixa dentro do processo. Agora, há uma série de processos. Dentro da neurociência hoje já estudam muito esses processos. Agora, o caminho é cerebelar. Cerebelar. Agora, é preciso de ver se você, por exemplo, dentro do seu processo cerebelar, se você tem reações também positivas do mesmo nível com córtex, com os dois hemisférios cerebrais. Então aí a pessoa fica cortical e cerebelar. É o ideal. O caminho nosso é dominar tudo isso. É igualzinho aquele processo de gênero que eu falo. A consciência não tem gênero. Ela não é macho nem fêmea. Nós estamos acima disso. Então, por exemplo, quem defender demais sexo, seja disso ou daquilo, está perdendo tempo. Isso é superficial, não resolve. A sua consciência não tem sexo. Você está além do problema. Mas você tem que dominar tudo. Então, por exemplo, é um processo apenas juvenil e, vamos dizer, no caso romântico, lírico, aquela mulher que fala assim, não, eu não, na próxima vida eu quero ser homem. Ou senão aquele homem, não, na próxima vida eu quero ser mulher. Isso tudo é tolice. Nós todos já tivemos vida de homens e de mulheres e vamos ter possivelmente pela frente, dependendo das tarefas, serviço, dentro do macromecanismo assistencial. A tendência é essa. Mas isso é secundário. Você tem que dominar tanto o ginossoma quanto o androssoma. A mesma coisa que é o problema. Tanto a esquerda quanto a direita. Que é o problema da... Entende? O ambidestrismo. E o processo cerebelar e cortical. Mesma coisa. Agora, o melhor da história, dentro desse dualismo, o povo gosta muito de usar a palavra dualismo. Dentro desse dualismo, que é o que eu gosto de chamar o binômio, a coisa mais séria é o domínio do binômio da dimensão intrafísica e da dimensão extrafísica. Esse aqui é o bom. Isso é que nós chamamos a consciência contínua. Tudo isso que nós estamos falando é para chegar na consciência contínua. Entende? Que é muito importante. Obrigada, professor. Aqui, com relação à condição do ambidestrismo, que já estava sendo falada, antigamente tinha esse processo, a criança nascia canhota, né, e era educada para escrever com a mão direita. No processo da parafisiologia, tem alguma diferença entre esse ambidestro e o ambidestro que já, desde nascença, já demonstra habilidade com as duas mãos? Tem. Aquele que demonstra dos dois lados, ele está mais evoluído para movimentar o corpo que ele tem. Agora, o problema todo, por exemplo, a gente pode ver com a Rosa, numa próxima vida que ela nasceu com um corpo de homem, um androssoma. Será que vai ser a mesma coisa?
A tendência vai ser. Mas eu não sei, né, Rosa? Só vendo. Eu só vendo. Eu vejo como eu estou falando com as mãos. Quero ver a coisa de perto. Concreto. Professor, Sim, para as pessoas que estão começando a trabalhar com energia, é melhor que elas trabalharem com os palmos chakras ou não ficar restrito a isso? Não, no início é bom prestar muita atenção nas mãos e nos palmos chakras, sim. É muito importante. Porque é onde que a pessoa pode desenvolver mais depressa. Agora, ela tem que pensar o tempo todo que o que interessa é a vontade que está atuando com a intenção da desassimilação e assimilação, a exteriorização e interiorização da energia. Isso é um processo que parte da cabeça, dos chakras encefálicos, para o processo que está fora. Mas a mão é importante. Professor Valdo, você está falando da questão do cerebelo, eu me lembrei de uma dúvida que eu tenho com relação a esse assunto. Qual a relação entre o processo do cerebelo e do chakra nucal? O caso é o seguinte, aí não adianta você pensar assim. Existe até aquela hipótese sobre o processo, uma teoria, que eu mesmo já falei muito isso, a gente até desenhava no quadro, que são os triângulos encefálicos. Há um triângulo, por exemplo, que diz respeito. Veja bem, olha só, olha para cá. O cocoruto aqui você tem o corono chakra. Aqui na frente você tem o front chakra. E atrás você tem o chakra nucal. Você olha que dá um triângulo. Agora existe um outro triângulo. Tem aqui o corono chakra e tem os tragos do ouvido, que às vezes tem pessoa que sente a sensibilidade devido ao processo aqui. Agora esse passa pelo esfenoide, que é a base do cérebro. O esfenoide é um dos ossos mais complexos que tem para você analisar qualquer coisa. E na questão encefálica, ele é seríssimo. É preciso estudar isso mais. Tem muita coisa que ainda não se estudou sobre esfenoide. Há 50 anos que a gente mexe com isso. Agora, isso vem de muito tempo. Não é nem da Idade Média. Antes da Idade Média já se falava nessas coisas. Entende? Ele é complexo. Quem estudar o esfenoide vai ver como é que ele é complexo. Em matéria de inervação, em matéria de circulação, e a própria ossatura, a posição, a funcionalidade, que é o processo da fisiologia, o esfenoide é fora de série. Eu fiquei com dúvida com relação a isso, porque já há alguns dias eu venho percebendo quando eu estou trabalhando com energia. O povo faz outras conotações aí, conexões. Somente a glândula pineal, etc., o corpo pineal, os pinealócitos, que é bem no centro do cérebro, junto com isso também. Você vai olhar que forma triângulos, uma opção de triângulo isso. Eu fiquei com essa dúvida porque é o seguinte, já 2 vezes que eu trabalhei com energia recentemente, eu estava percebendo um acúmulo muito grande de energia na região do cerebelo. A região, aí não é bem cerebelo, não. Às vezes o processo é a área nucal. A área nucal, então, devido ao problema de exteriorização, é o processo de fora para dentro, é centrípeto. Tem consciência que está atuando para te ajudar ou para influir em você. Normalmente é no momento da tenebra. Nucal é sempre o processo de desenvolvimento parapsíquico. Entende? Agora, com o tempo, você mexe o todo, tudo por atacado. E isso sai da sua vontade como se a sua cabeça toda, o seu corpo encefálico, fosse a sua vontade. E aquilo funciona. Entendeu? Agora, até chegar lá, quase sempre a pessoa vê que às vezes o fronto chakra parece ter uma tromba que vai lá na frente. Tudo isso acontece. O senhor comentou sobre a questão do raio laser com as mãos, né? Existe algum fim específico de trabalho que o laser possa jogar no mundo? É muito importante. A hora que você tem alguma coisa específica, uma pessoa, por exemplo, que está sentindo só aquilo numa articulação, num dedo, você põe só lá. Se direciona, né? Ali, então, potencializa mais. Depende do que é, né? Agora, uma pessoa que mexe com energia de modo geral por atacado, não precisa nada disso. Ela só pensa o que é e vai. Agora, ela visualizar, aquilo que eu falei antes, ela visualizar o que é, qual é o destino, qual é o ponto, está entendendo? Qual é o locus
o megafoco que ela tem que sintonizar e fixar, fazer a fixação, isso é bom. Agora, o dedo poderia ajudar nessa visualização, de certa forma, né? Nessa imagem, e também no próprio processo psicológico da outra pessoa também. Isso ajuda. Tá certo? Tá. Mas eu pergunto, o senhor comentou do relógio, né, que ele prejudica a circulação quando você está fazendo exercício. Mas no dia a dia também pode prejudicar a circulação e a mão, de certa forma? Quem inventou o relógio foi o Santos Dumont. Ele é muito prático, o relógio de pulso que eu estou falando. Isso ajuda. Mas agora, por exemplo, uma pessoa vai andar na esteira aeróbica, você vai andar muito, principalmente uma moça, jamais deve usar o relógio aqui. Por quê? A hora que você faz isso, ó, prende a circulação, a mão da mulher vai ficar velha antes do tempo. Ela envelhece. Porque o dorso da mão é que mostra a idade da pessoa. Segundo lugar, ó, é o papo. É aqui o colo da mulher. Agora, no dia a dia, o senhor não vê problema, né? No dia a dia? Não, não tem nada. Outra coisa, o que eu vejo só é o celular. Né? O celular faz mal, mata. E, ó, todo mundo usa celular. Para todo mundo também vai morrer mesmo, morrer mais cedo, o povo não está ligando para isso. Parece que é assim. Eu não uso celular, né, direto. Bom. Vocês sabem, ó, é até bom que aí os teletertulianos fiquem sabendo. Eu não atendo telefone faz 50 anos. Eu não posso, porque senão eu não faço nada na vida. Entende? Não é porque eu tenho muito movimento ou qualquer coisa, não é nada disso. É por causa de serviço mesmo. O problema é esse. Então o celular, eu só pego quando eu tenho que falar mesmo, de outro jeito, mas é outra pessoa que vem, etc. Tal. Mas eu não ando com isso e nem tenho telefone direto. Nós temos secretária eletrônica. Mas fala, Rosa. Quem é? Oi. É o Rafa? Você tinha comentado sobre a questão da sensibilidade aqui nessa área, né? Da Tempro, eu acho. A pessoa que tem mais sensibilidade nessa área, isso indica alguma propensão específica para ter algum fenômeno parapsíquico ou não? Não, aí tem que examinar o caso com mais detalhes. Tem que ver a parte toda da neurociência, a neurologia do assunto, ver como é o processo do ouvido, o problema da visão do lado da pessoa, ver o processo do chakra nucal, tem uma série de coisas. Isso aí é sério. Por exemplo, no arco voltaico, às vezes, a gente sabe alguma coisa cerebral que esteja funcionando mais naquele momento. Se tem um bloqueio de energia, a gente sabe direitinho onde que é, porque aquilo reflete em você. Agora, isso às vezes, você especifica isso. Tem pessoa que às vezes tem mais sensibilidade em algum lugar desse. Igual aquilo que eu estava falando, tem gente que sente só nas mãos. Isso é a coisa mais primária que tem, é sentir nos dedos. Eu quero ver o seguinte, ela sentir nos dedos, depois você joga num determinado chakra e fala, não, senti assim, certinho aquilo que você intencionou fazer. Entende? Isso muda. Agora, gente, você sabia que o Rafa é um dos jovens que tem aqui conosco. E ele tirou uma grande nota lá na prova, você está entendendo, da Apex, que é da programação existencial. De modo que ele está de parabéns. No dia ele não estava lá, eu só falei nele, que eu li lá na listagem, mas eu vi que ele está lá. Entende? Quer dizer que ele está com a programação em dia, é isso? Será? Será? Pelo menos na prova ele mostra que ele está entendendo o assunto. A estrutura do tema ele sabe. Em matéria de teoria, você saiu bem. Agora queremos ver a vivência, não é isso? Eu tenho outra pergunta, eu não sei se já foi comentado aqui, porque eu cheguei agora. A pessoa que tem muita habilidade manual, ela tem uma boa psicomotricidade, qual a repercussão que isso tem de maneira holossomática ou na movimentação de energia, parapsíquica? A tendência da pessoa é fazer muito mais movimento que a média. Cada psicomotricidade. Mais movimento enquanto ela está trabalhando com energia? E a tendência dela também. Não, mais movimento da própria vida, de viver. Movimentação, a vida é movimento. Então a vida dela é mais intensa do que as outras. São as pessoas da riscomania, que se arrisca com tudo, aquele negócio todo. E outra coisa, essas pessoas, é preciso ver que a grande maioria tem dificuldade com o processo intelectual. Elas são boas no reflexo das extremidades, mas não são boas na base da intencionalidade. Então isso tudo também tem que examinar. Por exemplo, veja bem, o jogador de futebol, ele é uma consciência podálica, é do pé. Você olha que tem uma opção de exemplo por aí afora, que a pessoa é ótima na bola. Mas para a cabeça, você está entendendo? Então, isso tudo tem que examinar.
O ideal é a pessoa que domina a parte da habilidade manual e ela domina ao mesmo tempo a cabeça. Você não vai encontrar isso com todo mundo, por exemplo, dentro de uma área hoje que é muito comum e banal, a informática. Tem gente ótima para digitar qualquer coisa e dar comandos dentro do problema, mas às vezes a cabeça não fonôncia. Quer dizer, não funciona do nível que precisava. Por quê? A criatividade é menor, entendeu? Então, ela é boa como estação repetidora, mas não como estação criadora. Observa, é muito... Você pega um hacker, por exemplo, se o cara é mal intencionado e é anticosmoético, já mostra. Ele é ótimo na articulação exterior. Mas do ponto de vista cosmoético, lá no fundo, na essência, ele é péssimo, ele é hacker. Ele é um intrusor. O hacker nada mais é do que um assediador. Informata. Ele é bem a regra, ou vamos dizer, um exemplo, entende? Um modelo da anticosmoética ou da marginália, né? Dentro do processo da informática. Agora, é difícil achar o outro. Um que seja bom nas duas coisas. Ele é criativo e é bom. Entendeu? Antigamente a gente via, era a pessoa sendo um bom datilógrafo. Entende? Hoje é o processo da digitação. Como é que é a digitação da pessoa? Não adianta a pessoa ser rápida. Ela tem que ser rápida certinha. Então tem que fazer uma série de testes nisso. Nos exames antigos de datilografia, no fim, havia os testes de velocidade. E eles faziam até concurso por causa dos bancos. Eu tive um amigo meu, da minha terra, que ganhou um concurso no Brasil inteiro, de velocidade como datilógrafo. Ele ganhou de todo mundo. Isso é a década de 40, 50. É antes da computação. Agora, uma pessoa que foi bom datilógrafo, ele geralmente engole o povo na digitação. Uma outra coisa também, a pessoa que é só de milho, cata milho, e a outra que usa os dedos todos. Isso muda também. Essa que usa todos os dedos, ela tem mais coordenação de todos os reflexos, a situação toda. Aí entra a esquerda com a direita, o processo de mão, pé, e o problema da psicomotricidade, que é o cerebelo. É melhor. Esse negócio da catar milho, isso é jeitinho brasileiro. O professor... Muito embora seja usado no mundo inteiro. Você olha os filmes lá dos americanos, a hora que mostra lá, mesmo quando está mostrando historicamente, então o cara mostra aquelas máquinas Hamiltons antigas, tudo que é, e ele tá com um dedo só. Tem um monte de filme assim. O professor, dentro desse assunto aí que você está falando, porque pessoalmente eu tenho uma dificuldade muito grande com essa questão da hipermotricidade. O que é que pode ajudar, assim? IFV, o que mais? A primeira coisa é arranjar disciplina. Geralmente eles são muito indisciplinados. São muito indisciplinados por ter disciplina demais. Vê se me entende. Eles começam a trabalhar e ficam no computador dia e noite. Às vezes no fim de semana fica mexendo com aquilo, inclusive esses videogames, que é uma besteirada, tudo isso, isso é tolice. A pessoa, um adulto que fica mexendo com videogame. Entendeu? Isso é loucura. Agora, o que é que se passa? Isso aí é que cria esse processo de tendinite, essas coisas todas que tem hoje. Agora, a primeira coisa é ergonomia. Como a pessoa senta, o jeito dela, começa por aí. Onde é que ela coloca os punhos, os cotovelos, o assento na mesa? Como é que é a situação? Isso tudo é importante. Eu uso computador dia e noite por causa do meu serviço aí, digitação. São muitas horas todo dia. Agora, eu nunca tive doença nenhuma séria até agora sobre isso. Agora, eu procuro me preservar das coisas. Agora, uma pessoa, por exemplo, se ela está trabalhando e ela vai de qualquer maneira, fica entusiasmada só com aquilo, isso aí é problemático. Agora, outra coisa séria. Não exagerar em nada que a pessoa faça. E fazer as coisas estudando tudo. Então, por exemplo, ela pode ver o que afeta ao corpo dela. Quais são os reflexos que estão dando efeitos negativos no sistema neurológico dela. E ela vê como é que ela vai fazer com isso.
Tudo é um processo de ajuste e especificar para cada pessoa. Você pega 3 irmãos, as reações até neurológicas podem ser diferentes de um para o outro. Teve uma tertúlia bem antiga que o senhor falou que se a gente quer mandar energia para uma outra pessoa, que a energia vai pelo corona chakra. Quase sempre. Quase sempre. É a base de tudo. Pois é. Aí o senhor falou agora da vontade. Com o passar do tempo, a pessoa sente que sai do rosto dela, assim, ó, sai do encéfalo. Pois é, eu queria fechar Aí você corona chakra, que é a base, é o maior. Eu queria fechar a ponta assim, ó, porque eu tinha entendido que sempre sairia pelo corona chakra. Não existe esse tempo. Não existe, sempre. não, né? Aquela pessoa que manda sempre, aí não tem nada disso. Vem um amparador, mexe aí tem 2 amparadores, vai 3 aqui na hora. Então, assim, quando faz imposição de mãos, assim, sai a energia, literalmente... Sempre tem o paracérebro. Então, Paracérebro. A parafisiologia, como se fosse o cérebro. Como sempre é o paracérebro. Não tem outro jeito. Nada funciona sem paracérebro. Então é paracérebro a paracérebro. Não antes de mais nada. Seja para energia, seja de clarividência, seja de olhar para a pessoa, seja o que for. Sim, isso não significa dizer que sai a energia pelo corono. É Não, sempre gerido pelo paracérebro. Corona chakra, o processo não. É pela vontade que está atuando a partir do paracérebro. Então, qual que é o chakra mais forte que tem? É o corona chakra. Então, às vezes vem o processo pelo cocuruto. Mas não é isso. A pessoa quase sempre pensa como se estivesse saindo da cara dela. Isso. Aí vem o corona chakra, o fronto chakra, tudo está saindo. Às vezes, ó, laringo chakra junto. Tá. Agora, a pessoa sente assim, aquilo sai da pessoa. Outra coisa, com o passar do tempo, ninguém pensa nisso mais. Você faz. Faz normalmente. E o resultado aparece. Entendeu? Ninguém pensa nisso, porque fica secundário. O problema todo é a pessoa adquirir o traquejo de ter confiança naquilo que ela faz. A hora que ela tem confiança, tudo sai bem. Não é? Sim. Professor, para a gente que trabalha com a mão bastante tempo, assim, é fisioterapeuta, massagista, fala pra gente assim um checklist para ver se realmente. A primeira coisa é estado de personal antes, durante e depois de cada caso. E outra coisa seríssima, lavar as mãos. Sempre deve ter uma pia com água corrente o tempo todo você lavar a mão. Quanto mais você lavar a mão, melhor. Devido aos processos de germes e outras coisas mais. A gente não pode estar pensando só em processo de energia, não. É lavar a mão. Eu vejo, por exemplo, eu fui no hospital no Rio uma vez, junto com um médico, meu colega. E fiquei lá esperando umas coisas para ver o que eu estava fazendo. E vi os médicos atenderem. A maioria não estava lavando as mãos. Eu falei assim, ó, isso aqui deve dar iatrogenia de todo jeito. São aquelas doenças de hospital. Se esses caras não têm higiene nem com eles não se preservam. Eu tive que perguntar para esses camaradas aí, esses colegas nossos, eu falei com ele, se eles já viram falar em Pasteur. Às vezes não sabe o que é Pasteur. A pasteurização. Não entende nada sobre o processo de higiene. Sim. Mas, professor, isso aí até eu já adquiri essa rotina, eu lavo bastante, a mão até dura de tanto lavar a mão. Mas eu queria assim, uma avaliação. Como eu posso me avaliar para saber se eu estou fazendo assim correta? Entendeu? Eu quero saber isso. Primeira coisa, nada de usar anéis para atender os outros. Nada de usar relógio no pulso para atender os outros. Você vai mexer com as mãos, tem que ser livre, limpinha. E outra coisa, manicure. Cortar as unhas direitinho, cuidar disso bonitinho, sem excesso. Isso é a base do problema, é esse. A partir disso você vê o resto. Agora, o mais é não levar para casa. Nada. Esse é o ponto que eu quero que o senhor Pois é, desassimilar tudo. Agora, com o tempo, você vai entrar num nível de desassimilação que você não precisa se preocupar mais com isso. A condição fica automática. Entende? Agora, tem que usar o EV antes, durante e depois de cada caso. Isso é que é o ideal. E o EV também, com o tempo, fica automático. Só pensa que dá aquele banho de energia. Entendeu? Isso aqui é a base. Sr. Valdo, o senhor tem falado nessa energia mais a laser. Esse tipo de aplicação de energia, ela é mais utilizada nos casos de paracirurgia ou não tem nada a ver? Não, paracirurgia tem que é a parte física do assunto, que está mexendo em órgãos e sistema do corpo humano direto. Mas, por exemplo, às vezes se usa muito mais energia, com muito mais intensidade, do jeito que você está falando, com muito mais violência de resultado, para, por exemplo, extrair
as energias que estão bloqueando uma pessoa que vem sendo possessa há muito tempo. Isso é muito mais sério, é pior do que a energia física, da energia atuante fisicamente dentro de uma cirurgia que tem resultado físico, entendeu? Então o processo da bloqueio de energia é muito mais sério do que câncer. E, ó, a maioria tem isso. Tem aquela técnica que a gente usa de esticar as mãos, né, e colocar mão a mão e perceber assim o processo energético ou exteriorizar energia para o outro também, né? Isso aí atua diretamente no cardio chakra, principalmente? Ou não, depende. Depende, porque às vezes tem gente que não é boa de cardio chakra. Tem muito homem que não é bom de cardio chakra. Vai funcionar em outra coisa. Então vai depender da Aí pessoa. depende da intenção e o que a pessoa tem, com o domínio que ela tem do processo do energossoma. Como é que ela Você funciona? direciona, então, quando exterioriza. O problema é que a hora que você pensa, tudo seu está funcionando por atacado. Entende? Agora a gente centraliza, você faz um negócio pontual. É aquele negócio que eu ponho a mão para mostrar para a pessoa, olha, a hora que eu faço isso, eu penso passar tudo por aqui, entrar no dedo e a pessoa ter sensibilidade daquilo. Eu já faço assim de propósito, porque isso aí é difícil. A pessoa ou aceita ou não, ou pega ou larga. É o 880. E você sabe direitinho o nível da pessoa, não tem jeito de fugir. Você sabe se ela tem gabarito ou não. Às vezes o casca grossa você vê na hora. Aquele que não pesca nada, entende? Já pensou o cara que chega no mar e tem uma baleia enorme, ele nem vê a baleia, quer dizer, não consegue nem pescar uma baleia. É isso que acontece com o povo que não está passando aí uma baleia e não viu. Outra coisa, aquela baleia, a grandona, você está entendendo? Só mais uma pergunta. Não, está cheio de energia aí. Né? Aqui, isso aqui é, ó. 5 centavos. Só 5 centavos. Só mais uma Está pergunta. falando de energia, né? Exterioriza, não tem jeito. Quando na TENEPS vem a imagem só da mão, como é que a gente pode avaliar esse? Aí tem que examinar e ver. Se saber se é mão boba, se é mão do amparador, que mão que é. Olha a listagem para isso. Como é que faz a pesquisa aí para ver o conteúdo desse fenômeno? Só aqui tem 100 tipos, você escolhe. Não, é só em clarividência a imagem só da mão. Aqui, não fique pensando que mão leve ou, entende? Não, mas a mão não estava que para a atuando. mão também não tem outros tipos de mão que tem. Está entendendo? Então, vamos devagar com a dor. Mão boba extrafísica existe. Sim. Professor Valdo, queria que você fizesse a relação da mão com a macrossomática. Você não falou muito de macrosoma aqui no texto. O macrosoma ele é bem superior ao processo de mão. Né? A mão ficou pequenininha. Ele já pega um processo no core, na origem, na essência, no core da situação. Aí muda tudo. A mão é uma coisa ainda muito superficial, muito externa, muito rudimentar, elementar, para você ter uma ideia. Então, do ponto de vista de macrossomática, a mão seria um elemento quase que secundário. Entendeu? Porque tem aquela questão das partes bem acabadas na situação da pessoa que tem com macrossoma. Sim. A mão poderia entrar nisso não, aí. É lógico, é aquilo que está falando daquele caso de ontem aí com a pessoa que tinha as mãos com muito poder de habilidade manual. E nessa agora tem um corpo que não ajuda as próprias mãos, o processo de unha. Vocês sabem que problema de unha e terminais digitais das mãos das pessoas variam muito. Tem muita classificação dentro da medicina e tudo isso. Isso tudo é diferente, isso aí influi. Agora, o macrossoma, ele é superior, porque ele pega a essência do assunto. Entendeu? Você está estudando no motor da condição. Agora, a mão é lataria. Entendeu? No carro. Sim. Sobre o curso acoplamentário, uma vez você comentou sobre a aparição de mãos lá no campo. Certo, nós estávamos falando, Já falou? desse assunto. Então tá. Sim. Posso divulgar o tertuliário? Pode entrar.
Gente, boa tarde. Então, nós vamos falar aqui brevemente das tertúlias que acontecem aqui no CAEC. Eu quero dizer que nós estivemos agora ali na recepção e recebemos bastante e-mails. Não dá para a gente responder tudo e agradecemos desde já o apoio de todos. As tertúlias já estão chegando no Japão, Alemanha, então está todo mundo assistindo. Então aqui o pessoal agradece. Eu quero só lembrar a todos que a tertúlia conscienciológica é uma reunião diária de 2 horas, aberta a todos os interessados, com um debate sempre inédito sobre um verbete inédito da Enciclopédia da Conscienciologia, epicentrado pelo professor Valdo Vieira. É sempre uma aula nova de Conscienciologia com novas verpons. O tertuliário, nós estamos construindo aqui no CAEC um laboratório otimizado para que aconteçam as tertúlias conscienciológicas. Já começamos a obra, tá? Já está em andamento, vocês puderam ver ontem a foto, e o objetivo nosso é que todas as pessoas fora de Foz do Iguaçu tenham a oportunidade de participar desse curso de longo curso, que é o que nós vimos aqui, vivenciamos há exatamente 5 anos. Há 5 anos, diariamente, o professor Valdo faz essas tertúlias aqui de graça, é gratuito, tá? São temas novos da Conscienciologia, e todos nós aqui, tertulianos, estamos participando esse tempo todo. Então, agora, com o tertuliário, né, as pessoas de fora vão ter, então, a oportunidade de também participar, e a gente pede que vocês podem mandar as suas perguntas, tá? Conforme a gente puder aqui, né? Tudo certo? Você quer falar? Ah, tá. Então, conforme, né, a gente for recebendo e der conta aqui de responder, para atender a todos, a gente vai fazer o nosso melhor esforço, tá ok? A gente quer colocar aqui que, para ajudar o tertuliário, o que nós estamos fazendo? As nossas obras já começaram. Esse é um projeto que tem um custo de aproximadamente R$800 mil. Nós já arrecadamos R$400 mil, tudo isso com doação nossas aqui, do nosso voluntariado, porque a gente não depende de governo nem de nenhuma outra instituição, tá certo? É todo voluntário da Cognópolis que está colaborando para arrecadar, então, esse dinheiro. Eu quero lembrar a todos que quem quiser participar pode fazer doações em dinheiro para a nossa conta aqui no CAEC, né? Eu peço que, nesse caso, entre em contato pelo e-mail do CAEC comigo, com a professora Laura, que nós somos a coordenadora desse trabalho. Quem quiser colaborar fazendo doação, né, aproveitar a oportunidade para abrir a mão, né, abrir a mão e fazer a sua doação. Quem quiser colaborar, então, entre em contato comigo, Flávia, ou com a professora Laura, e veja o que vocês querem fazer. Lembramos só que o contato fica com o e-mail caec@caec.org. Quero informar ainda que foi mudado o endereço do blog, né? O André, que está nos ajudando no Rio de Janeiro, criou um blog com as tertúlias online, que vocês podem acessar hoje no final da tertúlia. E o endereço mudou, eu vou falar devagar, para que todos possam entender. www.blogtertulias.blogspot.com. Spot é SPOT.com. Tá certo? Então, agora esse é o novo endereço. Não precisa de senha nem de login, tá? Para acessar. E o nosso endereço online, que todos vocês estão participando, que é o www... Tudo bem, gente? Pegaram? Vou repetir. Tudo devagar. É bom repetir, repita. Tá bom. Então, o endereço do blog com as tertúlias ao vivo aqui hoje do professor Valdo. www.blogtertulias.blogspot.com. Tudo bem? E o endereço, então, da nossa tertúlia online, www.tertuliasvaldovieira. Ah, não é esse, desculpa. Qual é? www.radioconsciencialivre.com. Tá certo? Você quer falar, então? Sim. Nós queríamos simplesmente informar a todos os tertulianos de hoje pela internet que nós tivemos um corte perto da 15 para 1 hora. Nós, nesse momento, estávamos tendo uma tormenta aqui, então tivemos muito vento, então o rádio deu um pequeno corte. Então, se vocês, logicamente, deveriam... Que é a base do processo. Eu mesmo estou fazendo isso, que é na área da plástica e da cosmiatria. Agora, de modo que a melhor coisa que eu posso falar para essa pessoa, para melhorar as mãos, é ela passar e arranjar alguma coisa que está em andamento e aquilo, então, ela exagera. Agora, é preciso ter muito cuidado com
as horas extras, o excesso de coisa, não levar serviço do escritório para casa no fim de semana. Isso é uma das bases do processo para evitar isso aí. Tá, e pode provocar também alguma coisa no cerebelo, né? No paracerebelo. Não, isso tudo tem relação com o cerebelo. É. Tudo que você mexer, aqui, ó. Em excesso, isso, né? tudo tem. Entendeu? Em excesso, o trabalho em excesso Pois pode dar sequelas, né? Todo excesso com o corpo é preciso ser ponderado, que a maioria prejudica, é preciso ir com calma. Eu, por exemplo, sempre combati aquele processo do Cooper de correr. Eu sou contra a corrida. Desde que ele veio aí. E o Aaron Paul também falava a mesma coisa. Ele chegou até a debater publicamente com ele. Passaram algumas décadas, eles gastaram milhões de dólares para fazer as pesquisas, ele voltou no Brasil e disse tudo que ele falou. Não deve correr. Tem que andar a passo apressado, estugar o passo, mas não correr. Correr mata. Eu já sabia disso, por causa dos meus processos, que eu tive infarto aos 28 anos de idade, eu levei essas coisas muito a sério. E nunca mais também eu deixei de ter hipertensão. Agora, tudo por quê? Mas a base, que ela vai sentir mais o problema é da cabeça. Porque, ó, o problema nosso é o tampo da cabeça. O resto tudo é moldura. Entende? Isso aqui, ó, é apenas excrescência. O negócio mesmo da consciência, a base do processo está aqui. Então, ó, o que manda é isso, é o que você está falando aí. Então, no início dos processos energéticos do novato, não é? Então há maior facilidade a ir pelo mexer sempre com as mãos, que é muito fica mais fácil. Não é isso, para a pessoa sentir, ela ter confiança, ela desenvolver, ela poder fazer um fluxo maior de energia, usar as 40 manobras de energia que tem, saber qual é o direcionamento, o ritmo, a intensidade, como é que vai ser, tem que saber isso tudo. Você sabe que eu tenho uma listagem do que é, como é que funciona a energia. Tá. Agora, a mão permite muito isso. Devido ao processo de onde é que sai a energia da mão, o processo dos dedos, a pessoa pode aprender muito com a mão e as energias. Tá. Obrigado. Na TENEPS a aspersão ela é mais perceptível assim pelas mãos. Você no início. Agora, com o passar do tempo, o veterano não precisa disso. Mas pelas pernas também ocorre, né? Não, o corpo inteiro. Sim, lógico. Mas a coisa mais séria é sempre a mão. Porque é na mão é que você começa a exteriorizar para desenvolver o seu processo de exteriorização. O amparador tem muito mais facilidade de mexer com a mão. E outra coisa, é o jeito de mexer também com o seu sistema neurovegetativo. Entende? A parte psicomotriz, cerebelo, tudo isso. Então, ó, você fazendo isso é muito sério. Processo de energia. Esse é o caminho. Espalha mais. No ECP... Espalha a brasa. No ECP2 existe também aquele aparelho que é colocado muitas vezes na mão do próprio EPICO, né, para trabalho, para intensificar o processo energético. Não, e tem aquele caso lá que eu perdi meus dedos em São Paulo. Depois eu recuperei. 2 dedos sumiram. Eu queria mexer devido à ectoplasmia. Agora, os dedos desmaterializaram. Depois tornaram a rematerializar. Esse meu dedo tinha um processo de nascença aqui. O novo dedo que apareceu ficou sem. Quer dizer, me limparam, fizeram a plástica. Era aqui, ó. Tinha com a mancha, os negócios todos aqui, eu tinha isso desde pequeno. A hora que sumiu o negócio, agora são esses 2 dedos que sumiram. Aquilo durante um tempo. Agora, o melhor da história, eu depois tive que fazer a viagem para voltar, que eu estava em São Paulo, vinha para o Rio, eu fui no avião segurando os dedos. Parecia que eu tinha perdido os filhos e tornou a voltar, entendeu? Agora, o fato de usar muito a mão direita ali, tanto faz se fosse a direita, a esquerda, a direita, mas depende da destreza da pessoa. Ela é destra, ela é ambidestra, ela é o quê? Como é que é? Poderia ser com a esquerda também. É. Professor, quando uma pessoa exterioriza e ela usa muito a respiração, ritmando, assim, é um problema de inexperiência? Isso aí é técnica e é os processos tem muito mito sobre o processo de respiração. A respiração é muito boa, mas na questão que você vai exteriorizar só aqui, isso é secundário. Porque aí é o problema de cardio chakra que está mexendo. É secundário. O processo todo é da intenção com o problema todo aqui. Agora, a respiração é boa,
para a própria pessoa. Por exemplo, num processo existe a técnica, você se projetar através de respiração, isso funciona. Entende? Professor, e as aparelhagens extrafísicas, qual é a função delas? Por exemplo, numa dinâmica. A função é potencializar a assistência através da intensidade da energia assistencial. Então potencializa. Por exemplo, essa questão na mão. Eles colocam como se fosse assim um aspersor de energia. Vai aspergindo. Você está entendendo? E aquilo intensifica. Ele potencializa o processo de energia. Tudo que tem aqui, que eles dão, tudo caminha para aquilo. Então aquilo fica potencializado. A Consciex vê esse aparelho. Como é que é? A Consciex vê esse aparelho. Não, ela não vê, não. Ela movimenta o aparelho. É ela aquele aparelho. A Consciex receptora. Não, ela às vezes não vê nada. Ela só sente energia. O que interessa é isso. Não é? Professor, então em relação à respiração, não há uma, como é que eu ia dizer, uma relação entre a respiração e a potencialização da... Não, isso é psicológico. Não há? A coisa mais séria é a intenção da pessoa aqui. Ó. Mas a respiração... A hora que a pessoa faz isso, ela está usando no cardio chakra, isso é besteira, é bobajada de cardio chakra. Então não há cardio chakra, a maioria é besteira, é romance, é juventude, é uma doença que com o tempo melhora, e é o processo do lirismo. Muito bonito. O amor é uma grande coisa, a fraternidade. Mas veja, nesse caso aí, não fonôncia. Então não dá. Então não há aquela, como é que eu ia dizer, situação da pessoa estar a respirar mais profundamente, carregada de energia, não é? Não, isso aí ajuda, depende, quando ela está desenvolvendo, às vezes precisa de usar isso tudo. Eu estou falando aqui da pessoa veterana, quem domina o processo, isso tudo é tolice. É só então intenção, vontade, é por aí então. Não precisa de nada disso. Outra coisa, para você sair do corpo com o tempo, você não precisa nem mexer com a energia. É pensar e esquecer a matéria. Então é mental somática. somática. Ter consciência e ir embora. Mental somática é então esse é superior a tudo isso. Agora, por enquanto, ele não pode mexer muito com isso, nem falar muito. Tem que explicar o beabá do curso pré-maternal, que é o que a gente tenta falar aqui também. Aqui tem a parte da pós-graduação e o pré-maternal, simultaneamente. Para uma boa parte aqui, ó, dos veteranos, são todos pós-graduação. Agora, para outros que estão ouvindo a primeira vez, é pré-maternal. Tá certo? Já está ensinando o beabá. Agora, o que mais vocês têm aí? Como é que está a situação? Tem hoje algum recado para ser dado aí? Tem? É? Agora, nós queremos dizer para vocês que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Hoje nós temos 16 verbetes para ser escolhido aqui na eleição, tá certo? Quem é que vai fazer hoje? Todos já têm papel? Então, verbetes novos. Corte da realidade. Interação, análise, síntese. Paraetologia. Para inalienabilidade. Prevalência e referência. Verbetes antigos. Ambílevo. Diferença semântica. Operação, peça única, prerrogativa, primo ponente, relatividade, soma, taxologia da segurança, usabilidade. Pessoal, queria divulgar aqui um ECP1 que vai ter agora em março, ECP1 para professores, tá? Aqui em Foz,
Os professores que vão ministrar o curso são a professora Malo Balona e o professor Roberto Almeida, do CAEC. Então, todas as pessoas que são professores de todas as ICs aí estão convidados a participar. As inscrições podem ser feitas no IPC, ali no Discernimento, ou lá no centro da cidade, na Rui Barbosa, tá? Lá na sala 804. O valor do curso é R$ 500 ou 4 de 173. Se alguém precisar de mais informação, também pode perguntar para mim, ok? Obrigado. Bom, boa tarde. Vou estar divulgando o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Então, ele é um curso realizado pela Apex, vai ser não esse final de semana, o outro, dia 1º e 2 de março. Vai ser realizado aqui no Discernimento, vai ser sábado o dia todo e domingo pela manhã. E o curso tem entre os objetivos descobrir, por exemplo, qual o seu papel na Maxi Proexis. Qual o papel exato que cada um de nós aí podemos desempenhar. E também qual o público-alvo da sua Proexis. Esses são alguns dos objetivos, né? Quem quiser mais informações, nós estamos à disposição para esclarecer. Pessoal, gostaria de convidá-los ao curso para Simiologia. Nós ainda temos 2 vagas. Esse curso começa amanhã. É um curso de 4 módulos, cujo objetivo é aprofundar como a pessoa se manifesta, de que modo, como que ela se demonstra, como que é a habitualidade de manifestação dela. Para isso, nós temos várias